Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 8 do Aprender e Estudar em Casa. Aqui, novamente, o professor Arnaldo Rodrigues, de Comunicação e Expressão, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, os quais estão aqui dentro do meu lado esquerdo do peito. Por isso, já sabe, continua a ficar em casa e a cumprir com as regras de prevenção do Ministério da Saúde, enquanto aguardamos que a situação volte novamente à normalidade. Agora, pegue já na sua caneta, caderno ou bloco de notas para darmos início a mais uma aula de revisão que se destina principalmente a você que vai fazer a prova de recurso e também aos que vão fazer a prova de recurso no sentido de aumentarem um pouco a sua média anual e do ciclo. Da minha parte, já sabe, vou continuar a cingir apenas em assuntos que constem dos objetivos da vossa prova para que vocês possam ter excelentes resultados na mesma. Nossa aula de hoje versa sobre atos e locutórios diretivos, em que vamos analisar a expressão da interrogação, ou seja, vamos ver várias tipologias ou vários tipos de interrogativas e também faremos a análise e a leitura e análise da crónica de um paciente com Covid-19. Nossa aula é sempre dividida em 3 momentos, em que no primeiro faremos breve revisão da aula passada e no segundo momento apresentaremos os tipos de interrogativas, conceitos, características. Seguidamente haverá leitura e análise da crónica de um paciente com Covid-19 para depois fazermos a orientação do TPC, finalizando com a nossa habitual síntese da aula. Nós então falamos na aula passada de atos e locutórios assertivos numa perspectiva de um texto jornalístico e literário que se chama crónica. Mas afinal, o que é crónica? Crónica, de acordo com aquilo que vimos na aula passada, não passa de uma cena, uma moda, um pormenor, uma notícia irrelevante que ninguém presta atenção, ninguém dá importância, mas que o observador, o narrador, prefere ver, refletir, analisar e ainda ele interpreta, questiona e tenta apelar o olhar também dos outros. Você está a observar uma criança a correr, como é o caso da ilustração que temos no quadro, é motivo para fazer uma crónica. Você está a observar qualquer tipo de cena que se desenrola à sua frente, não interessa a natureza, a sorte, a qualidade. É motivo para a crónica, porque a crónica tem a ver com aquilo que você, enquanto emissor, autor, dá importância, reflete e pensa, e para não ficar sozinho nessas andanças, tenta também apelar à união, à junção e à solidariedade de todos para um determinado facto ou problema social. Então, você aqui pode perceber, por exemplo, o contexto de uma gravação de uma aula ou gravação de qualquer outro episódio. Isto também é motivo para uma crónica. Se eu fosse escrever sobre isso, eu escreveria muitas coisas interessantes que agora posso confirmar com toda certeza que constituem minhas experiências do cotidiano. Então, como vocês podem ver, crónica não é nada mais, nada menos do que aquilo que você quiser escrever. E é livre. Não há uma forma fixa de fazer uma crónica. Você pode fazer uma crónica parecida com poema, não tem problema. Pode fazer uma crónica parecida com conto, que isto aqui é livre. Em termos de crónica, podemos dizer que só a poesia pode igualar-se com ela no que tange a liberdade de expressão e estilo. Aqui nós temos então atos diretivos
e, por outro lado, tipos de interrogativas que são praticamente assuntos para analisarmos durante esta aula. Nós temos então que atos diretivos é o que é. Já havíamos visto numa das aulas passadas e a definição permanece a mesma coisa. É tudo aquilo que leva outra pessoa a praticar uma ação futura e esta verbal ou não verbal. Nós temos, portanto, a parte seguinte que diz quando o locutor pergunta, inquire, questiona, convida, ordena, pede, avisa, proíbe, aconselha, ou então desafia ou ainda implora, através de solicitações ou interrogações. Ora, diante de tudo isso, nós estamos em presença de atos diretivos. Então, os atos diretivos vão encontrar uma simetria com aquilo que se chama tipos de interrogativas, que é concretamente matéria da aula de hoje, se levarmos em consideração que as interrogativas diretas, interrogativas indiretas, globais, totais, sim ou de não, interrogativas parciais, interrogativas de retórica, interrogativas focalizadas e interrogativas afirmativas com reforço positivo, enquadram-se todas elas dentro daquilo que chamamos tipologia de interrogativas. E nesta aula nós vamos ter a oportunidade de analisá-las uma a uma e ver a definição que está relacionada com cada uma. Então, em primeiro lugar, temos interrogativas diretas, que são todas aquelas que nós, ao fazermos uma pergunta, dirigimos-nos diretamente ao interlocutor, quer oral ou quer por escrito, através de um ponto de interrogação que é observado, ou pelo menos deve ser observado, quer na entoação da voz, quer ainda através de um ponto de interrogação na frase. Podem ainda ser iniciadas por um verbo, pronomes ou advérbios ou seja, advérbios interrogativos. Nós temos aqui alguns exemplos. Vejamos a linha A. Estão a estudar para a prova? Isto é uma interrogativa direta. A linha B. Quem esteve aqui? Interrogativa direta. A linha C. Quando vão realizar a prova? Também uma interrogativa direta. Nós temos interrogativas indiretas, que parece ser uma definição rápida, já que a própria palavra parece querer dizer tudo. Acontecem quando uma pergunta é feita sem uso de ponto de interrogação, ou seja, são iniciadas pelos verbos de inquirição, tipo perguntar, questionar, dizer, inquirir, interrogar e etc. Nós ainda temos um exemplo. A linha A. Diz-me como te chamas. Você já percebeu que, mesmo assim, ouvindo essa pergunta, nessa forma, diz-me como te chamas, não pode levar ponto de interrogação, porque se levar ponto de interrogação, você vai interpretá-la como uma outra coisa. Mas mesmo assim é uma pergunta. Diz-me como te chamas, ou como chamas. É indireta exatamente porque não leva ponto de interrogação e mesmo assim é uma pergunta. Nós agora temos a linha B. Pergunto-lhe se está preparado para a prova. É também uma pergunta, não leva ponto de interrogação, mas não interessa. Tem a entoação de uma pergunta. Então, vamos partir neste momento para interrogativas totais ou globais, que você também domina bem, são aquelas com as quais se pretende do ouvinte uma confirmação de sim, ou ainda uma refutação, refutação significa negação, de não, portanto, daquilo que se expressa na frase interrogativa. Ou seja, quer-se um sim ou um não, e na pior das hipóteses, um talvez. Temos então, exemplo, a linha A. Estão a estudar para a prova? Repare, leva sim ou não na resposta.
E temos interrogativas parciais, um pouco diferente daquilo que vimos, são aquelas que recaem sobre um dos grupos da frase e têm como resposta um outro grupo. A resposta não pode ser sim ou não, mas uma informação sobre os constituintes da frase. Podem iniciar-se com pronomes interrogativos, exemplo, quem, que, qual, quanto, etc., ou advérbios interrogativos, tipo quando, onde, como e porquê. E temos alguns exemplos no quadro que vão consolidar isso. A linha A. Aonde vai? Portanto, exige que você pegue numa parte da pergunta para responder isso. A pergunta era, veja, aonde vai? Você reparou que tem o advérbio de tempo, ou seja, de lugar, onde, aonde, e também tem o verbo ir, que está na terceira pessoa do singular. Então, o modo indicativo presente. Então, temos aqui, aonde vai? Você, para responder isso, pega só no segundo grupo da pergunta e já está feito tudo. Temos aqui, então, aonde vai? Você diz, vou ao cinema. Quando você pega numa das parcelas da mesma frase para responder a pergunta que lhe é feita com esta frase, você já está dentro daquilo que se chama interrogativas parciais. Por quê? Porque você só pega uma parte da frase para responder, se apoiar e responder a pergunta que lhe é feita. Daí, interrogativas parciais. Então, nós temos a linha B. Qual dos livros você prefere? Repara, primeiro termo, qual dos livros? Segundo termo, você prefere. Então, a resposta seria tão simples quanto esta. Você pega na segunda parte da pergunta que lhe é feita dentro daquela frase. E, pegando a semelhança do exemplo anterior, fica, prefiro o livro de aventuras. Portanto, a frase termina com verbo, é nesse verbo que você pega para formular e dar a resposta que lhe é feita da pergunta pelo seu interlocutor. Interrogativas de retórica não acrescenta qualquer informação em relação àquilo que já sabemos, ou seja, nós já sabemos de antemão as respostas. Imagina, você vê uma moça sentada numa cadeira numa praça, não é? Então, você quer estabelecer o contacto com esta moça, mas é a primeira vez que você está vendo essa moça e você quer estabelecer contacto. Você chega lá com o seu jeito de cavaleiro e aquele tom que só você tem e você diz, você está sentada nesta cadeira da praça? Nossa, você não tinha reparado, por acaso, que ela estava sentada na cadeira da praça? Para que então que você faz essa pergunta? Não acrescenta nenhuma informação. E tomem cuidado com essas coisas, porque eu sei, o objetivo é só estabelecer o contacto, são interrogativas de retórica que não precisa ser respondida, é só para reflexão, mas imagina se você, num tempo de calor, vê uma pessoa que está com febre, é natural no verão utilizar um casaquinho. Então você chega numa donzela ou então num cavaleiro e você diria, se ele está trajado de um casaco para se proteger do frio, porque tem febre, e você diz, você está com frio? O que é que ele vai dizer? Está a brincar comigo, porque ele está doente. Você está a atribuir ao desembaraço aquilo que é uma dificuldade real. Portanto, toma cuidado nesses tipos de interrogativas de retórica, porque às vezes metemos pés pelas mangas. Vamos falar neste momento de... A propósito disto, antes de sair desse slides, reparem que eu até tinha um exemplo diferente. É neste liceu que você estuda, isto, portanto, na linha A. Repara que ali eu escrevi que o locutor faz essa pergunta apesar de ter reparado de antemão que o seu interlocutor já estava trajado do uniforme da escola onde ele se refere. Então, é um exemplo também que se adequa
tipo de interrogativas de retórica. Ainda temos interrogativas focalizadas, afirmativas com reforço positivo tag, temos, portanto, interrogativas de espanto, etc. Todas essas interrogativas são importantíssimas e nós devemos tirar um tempinho para estudá-las, razão pela qual eu não me dei ao trabalho de reformá-las todas, escrevê-las todas, arranjar um conceito para todas, porque sei que eu confio também na sua capacidade, sei que você lá em casa vai esforçar um bocadinho e estudar, porque afinal quem vai fazer a prova é você, quem quer uma excelente nota é você, e eu acho que você vai conseguir, porque tem qualidades para isso. Nós vamos então à tarefa, por forma a ver se vocês aprenderam bastante nessa aula. Vamos então ler um pouquinho o texto que nos aguarda. Crônica de um paciente com Covid-19. É um tema atual e recente, penso que vamos gostar. O dia amanheceu incrivelmente escuro, como se a noite quisesse prolongar seu turno. E se o céu desabasse todo sobre nós, Deus converte isso tudo em chuva. A chuva que nós estamos precisando para lavar a cidade e as nossas almas juntamente com ela. Mas não choveu. Onde está a chuva? Foi somente uma ameaça. É pena. Por 2 motivos, acho que estamos precisando de um novo dilúvio. Diga-me lá se não tenho razões de sobra para contestar. É você quem resolve os problemas da seca? A natureza oferece-nos o presente. Não se deixe vencer pelo medo. Faça a sua parte. Deus fará a dele. Ele nos mandará a chuva para encher nossas represas quase secas ou para afogar de novo a humanidade pecadora depois de tantas tentativas para salvá-la. Agora, isolado da pandemia, enquanto as coisas não mudarem, procure gastar maior parte do tempo no isolamento. Cuide-se de si e dos outros. Não se aguenta mais ouvir falar dessa pandemia que parece ter sido encomendada para salvar os sistemas previdenciários falidos de vários países. Ela vai matar um monte de velhinhos como eu e aliviar as contas públicas. Nossa, que tema tão lindo, tão bonito e muito bem trabalhado pelo cronista. Então, vamos lá à tarefa. Temos, número 1, partindo da leitura do texto que acabamos de ouvir, portanto, neste caso, a crônica, o número 1, identifique a tipologia do texto que acabou de ler. Que tipo de texto nós temos ali? Reflita e dê a sua resposta. Nós temos aqui, portanto, justifique apresentando pelo menos 3 características. Portanto, você depois de responder tipo ou a tipologia do texto, você só se dará ao trabalho de apresentar 3 características do texto que você achar que é. Depois nós temos pergunta número 2, qual é a intenção do cronista em relação ao assunto do texto. Todo o texto é escrito com base numa determinada intenção ou finalidade. O que é que o cronista, neste caso, quer nos transmitir? É isso que você vai responder. Número 3. Faz o levantamento de enunciados diretivos na forma de solicitações. E já vamos ver isso. Pergunta 4. Indique os enunciados interrogativos presentes no texto e classifique-os. É isso que você, portanto, vai responder. São 4 perguntas apenas para nós, portanto, averiguarmos e aferirmos a sua aprendizagem em relação à aula que nós acabamos de ouvir.
Eu já sabia que vocês não iam dispor de tempo suficiente para fazer isso, pois que gostam de coisas bem elaboradas, bem pensadas. Por isso fica como TPC e na próxima aula nós vamos corrigir. E assim vamos à nossa síntese da aula. Nós então falamos hoje sobre a tipologia de interrogativas no contexto dos atos diretivos, apresentando conceitos e respectivos exemplos. De seguida, fez a leitura de um texto e depois vocês levaram as perguntas relativas ao mesmo para casa como TPC. E assim foi mais uma aula de comunicação e expressão, onde a interação, participação e o vosso dinamismo estiveram no centro das atenções. Neste momento, só me resta despedir. Até a nossa próxima aula. Até lá. Cuide-se.